Bem-vindo ao Vida na TV. Este é o programa realizado e patrocinado pela nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus Vida, aqui no número 4000 da Mystic Valley Parkway, na cidade de Medford. E é uma alegria muito grande estar com você. Com certeza você será abençoado através desta programação. Fique ligado conosco. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 47, louvando a Deus e contando com a graça de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto fala acerca do início da igreja do Senhor Jesus Cristo, em Atos 2, logo após Jesus ter subido aos céus, e os discípulos ficaram reunidos num local e veio o Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito Santo, e aí Pedro começou a pregar e quase 3.000 almas entregaram suas vidas para Jesus. E aqui é um resumo do que está acontecendo em Jerusalém com este movimento que o Espírito Santo fez com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles permaneciam juntos, unidos, na doutrina que estava sendo ensinada pelos apóstolos, que, é claro, Cristo havia estabelecido. E eu queria comentar com você esse estilo de vida que a igreja vivia e que a Bíblia nos ensina. E eu queria comentar alguns pontos com você dentro desta questão de que o livro de Atos nos ensina. Não só Atos, mas toda a Bíblia Sagrada. E é claro que esse estilo de vida reflete a pessoa de Jesus Cristo, reflete quem nós somos como igreja do Senhor Jesus. Talvez você ainda não tenha Cristo Jesus como Salvador na sua vida, talvez você tenha uma religião, ou seja você evangélico ou católico, ou não tenha religião nenhuma, ou de qualquer outra religião, talvez você esteja muito agarrado à sua religião ou à sua denominação, e talvez você não esteja se dedicando realmente a quem devemos dedicar, que é a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Religião não salva, denominação evangélica não salva, nenhuma igreja salva. Quem salva é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas aí, quando somos salvos, é claro, a Bíblia nos ensina que nós devemos congregar numa igreja, devemos estar juntos no corpo de Cristo, e aí nós vivemos um estilo de vida que a Bíblia nos ensina. E aí eu queria comentar com você aqui algumas questões. Primeiro, nesse estilo de vida que nós devemos viver, nós precisamos entender que nós fazemos um compromisso com Deus, quando entregamos a nossa vida para Jesus. Talvez você diz, mas meu pai já é evangélico desde que eu nasci, então eu sou salvo, eu já tenho Jesus desde quando eu nasci. Ou talvez você é católico e diz, eu tenho Jesus desde quando eu nasci, os meus pais, ou você talvez de outra religião. Sempre nós, seres humanos, vamos procurar uma desculpa ou alguma maneira de nos livrarmos da responsabilidade de entregar nossa vida para Jesus. Então, independente da sua religião, você precisa entender que um momento você tem que entregar a sua vida para Jesus. Você precisa fazer esse compromisso com Jesus. E assumindo esse compromisso é viver um estilo de vida que a Bíblia nos ensina. E dentro desse estilo de vida, eu e você precisamos nos comprometer a viver para honrar a Deus. Primeira coisa, viver para honrar a Deus. E isso a Bíblia chama também, não é isso? Em outras palavras, de adoração. É um estilo de vida. Adoração não é simplesmente só cantar ou tocar ou expressar, com a nossa voz gratidão a Deus. Isso é louvor e faz parte desse projeto de vida de adoração. A adoração é você honrar a Deus em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos da sua vida, você honrar a Deus, na sua maneira de ser, de viver, de falar, de agir, no seu trabalho, na sua casa, aonde você for, você mostrar às pessoas e a Deus que você honra a Deus, agradando a Deus. E isso nós só conseguimos fazer com a pessoa do Espírito Santo, que também é Deus, que habita em nós, através de recebermos e de entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo, através da salvação de graça dada por Cristo Jesus, mediante a graça de Deus, pela fé, como diz Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, um estilo de vida que nós possamos honrar a Deus no nosso estilo de vida, na nossa maneira de ser, de viver, de trabalhar, de negociar, de cultuar a Deus, na nossa maneira de existir, no nosso estilo de vida com as pessoas, de tratar as pessoas, de amar as pessoas, de amar a Deus, de viver
nós vamos expressar esse estilo de vida que nós temos Jesus Cristo no coração, temos a salvação em Cristo, então por isso eu vivo para honrar a Deus. É o meu compromisso, é o meu pacto com Deus, é o meu pacto com a igreja de Jesus Cristo de viver para honrar a Deus na minha maneira de ser, na minha maneira de viver, pessoal, emocional, espiritual, financeira, familiar, em todas as áreas da minha vida. E entendendo que nesta adoração, nesse estilo de vida, nós recebemos de Deus o poder para viver. Este é o poder que Deus nos dá para viver, a presença do Espírito Santo para vivermos, para honrar a Deus. Uma segunda coisa seria, eu vou viver para proteger a unidade ou a comunhão das pessoas, a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão da igreja do Senhor Jesus Cristo, e não só a comunhão do corpo de Cristo ou da igreja, mas também, como a Bíblia diz, dentro daquilo que estiver em nós, dentro da nossa possibilidade, manter paz com todos. A Bíblia ainda diz, né, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e a paz com todos também, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós somos orientados e incentivados pela Bíblia Sagrada a viver um estilo de vida que nós precisamos proteger a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja, a comunhão uns com os outros. Aqui na nossa igreja, nós damos muita ênfase em dois grandes valores, em duas grandes ênfases que Jesus deu no seu Evangelho, em Mateus 27 e 37, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus é viver um estilo de vida para honrar a Deus, é a adoração. E amar uns aos outros é viver um estilo de vida que nós vamos viver também para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas. Nós vamos viver, como a Bíblia diz, não é isso? Não simplesmente procurando os nossos interesses próprios, como diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 10, mas também vamos procurar o interesse dos outros, ajudar as pessoas. E na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, são mais de 50 expressões que diz uns aos outros, amai uns aos outros, perdoar uns aos outros, edificar uns aos outros, cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros. Então, isso quer dizer o quê? A mensagem forte aí é de que eu e você precisamos viver um estilo de vida não egoísta, mas um estilo de vida que possamos proteger uns aos outros, proteger a unidade do corpo de Cristo. Isso é chamado também de comunhão uns com os outros, a comunhão da família de Deus, a comunhão do corpo de Cristo. E aí, na comunhão, nós recebemos de Deus a família de Deus para viver. Nós recebemos a família de Deus para viver, o corpo de Cristo para estar juntos, unidos, para que possamos estar crescendo juntos, ajudando uns aos outros juntos, como no texto que nós lemos aqui de Atos, capítulo 2. Era uma só a alma do povo. Eles estavam em comum, tinham tudo em comum, estavam juntos, ajudando uns aos outros e abraçando uns aos outros e protegendo o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo, vivendo em comunhão. Uma terceira coisa que eu queria destacar para você nesse estilo de vida que nós precisamos viver de acordo com a Bíblia Sagrada, quando nós temos Jesus no nosso coração, com base aqui em Atos 2 e 42, é que nós vamos apoiar a responsabilidade da igreja. Qual é a responsabilidade da igreja? É o crescimento espiritual. Tem a tarefa da igreja, que é o evangelismo, daqui a pouco nós vamos falar, mas a responsabilidade, a minha responsabilidade. Não é a responsabilidade do outro somente, mas é a minha responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade e o privilégio que Deus nos dá? Que a cada dia nós possamos estar crescendo espiritualmente para a cada dia nos parecermos mais com Jesus, nos tornarmos semelhantes a Jesus, no nosso estilo de viver, de andar, de falar, de agir, de amar as pessoas, de perdoar as pessoas, não é isso? E aí nós vamos viver um estilo de vida que vai realmente impactar o mundo, ser sal na terra, ser luz no mundo, fazer a diferença no mundo em que nós estamos vivendo. A responsabilidade de crescer espiritualmente, a responsabilidade de edificação espiritual. E nesta edificação inclui o serviço cristão, os ministérios. Ministério, a palavra quer dizer simplesmente serviço. Um ministro é um servo, alguém que está prestando um serviço. Então, que eu e você possamos entender que a Bíblia ensina que aquele que tem Jesus, é salvo em Cristo Jesus,
é um ministro de Deus, é um servo de Deus para servir a Deus, evidentemente, em primeiro lugar, e servir as pessoas, mas esse servir as pessoas através de agradar a Deus, de honrar a Deus, de adorar a Deus e servir a Deus, mas também servindo uns aos outros, crescendo em espiritualidade, desenvolvendo seus talentos, né, e habilidades que Deus nos deu, os dons que Deus nos dá e que Deus é bondoso e gracioso para nos abençoar com os dons espirituais. Então, a edificação é um estilo de vida, você viver para honrar a Deus, viver para proteger a comunhão uns com os outros, viver para cumprir essa responsabilidade do crescimento espiritual, da edificação espiritual, do serviço cristão, para que possamos realmente viver um estilo de vida que a Bíblia Sagrada nos ensina, que é o estilo de vida dos discípulos de Jesus Cristo. Hoje em dia, né, a gente precisa muito fazer essa distinção entre um cristão verdadeiro e um cristão nominal. Isso seja católico, seja evangélico, não é isso? Existem os cristãos nominais. E nós precisamos entender que, na realidade, nós somos mais do que cristãos, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Discípulo é aquele que segue, é aquele que imita, é aquele que está na mesma visão, no mesmo pensamento, na mesma intenção, é aquele que realmente imita não só os ensinamentos do Mestre, mas o estilo de vida que o Mestre tem, e assim nós seguimos a Jesus Cristo e somos discípulos de Jesus Cristo. E na edificação e no serviço, não é isso? Nós recebemos esse princípio de Deus para viver, esse princípio de vida, esse estilo de vida para viver, crescendo em espiritualidade e servindo a Deus e servindo uns aos outros. Em quarto e último lugar, eu queria destacar aqui, com base nesse texto de Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, esse estilo de vida, nós precisamos, nesse estilo de vida, promover o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós promovemos o crescimento da igreja? Através de evangelizar e fazer missões. A evangelização, seja local, seja em missões, né, transculturais, fazer a evangelização, proclamar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas. É claro que existem várias estratégias. Você convidar alguém para vir à igreja, né, participar de um culto, é uma estratégia, mas não é só essa. Você precisa falar, eu preciso falar, nós precisamos falar para as pessoas que nós conhecemos e que não conhecemos sobre Jesus Cristo. É a proclamação do Evangelho, é anunciar as boas novas de salvação, que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo transforma, Jesus voltará para buscar aqueles que o adoram, que o amam, que vivem esse estilo de vida para honrar a Deus, para defender a comunhão uns dos outros, para crescer em espiritualidade e servir uns aos outros e para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. A salvação não é pelas obras e nem a manutenção da salvação é pelas obras, é simplesmente pela graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Mas quando somos salvos em Cristo Jesus, nós assumimos um compromisso de vida, um compromisso de estilo de viver. E esse compromisso nós precisamos exercer através da obediência. Obedecer a Deus no estilo de honrar a Deus, no estilo de proteger a comunhão uns com os outros, de cumprir a responsabilidade nossa da edificação espiritual, do serviço cristão e da proclamação do Evangelho. Anunciar a palavra de Deus, anunciar Cristo Jesus, o nosso Salvador. E esta é a nossa tarefa, esta é a nossa missão. E na proclamação, no evangelismo, nós recebemos essa tarefa de Deus, de proclamar o Evangelho, essa tarefa de anunciar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa, se não entregou ainda a sua vida para Jesus, entregar a sua vida para Jesus, para viver esse estilo de vida abençoado, que é a vida abundante em Cristo Jesus. Vida plena, que tem lutas, tem dificuldades, tem problemas, mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, segundo a Bíblia Sagrada nos ensina. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenho certeza que você foi abençoado com esta mensagem, com a palavra de Deus, e que você possa buscar uma igreja mais próxima da sua casa. Esse instrumento, nós usamos a internet, o DVD, o programa de televisão, é para alcançar você na sua casa ou aonde você estiver, para que você possa entregar a sua vida para Jesus e procurar uma igreja para você se reunir, para você obedecer o que Jesus nos ensina para nós vivermos em comunhão. É o corpo de Cristo,
Então, por isso, você tem que procurar uma igreja, é preciso, para que você possa ser edificado. E, é claro, Jesus é quem salva, mas Ele mesmo nos ensina que precisamos estar vivendo em comunhão uns com os outros, no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. E se você mora perto aqui da nossa região, perto da região de Boston, você pode nos procurar. O nosso endereço é o 4000 da Mystic Valley Parkway, a cidade de Medford, mas dentro da região metropolitana da cidade de Boston. Deus te abençoe.